todos bem-vindos à Igreja Batista em Nova Cidade. Em instantes nós iremos começar mais uma live, mais um culto de celebração ao nosso Deus. E eu tenho certeza que você vai ser impactado, transformado, vivendo com a gente essa experiência. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, quero convidar você a entrar lá no YouTube, IB Nova Cidade, se inscreva no nosso canal, curta e também curta as páginas nas redes sociais, Facebook, Instagram, todas as nossas programações estão lá. Eu tenho certeza que será abençoador para a tua vida. Eu quero que você acompanhe com a gente, compartilhe essa live com seus amigos, porque eu tenho certeza que essa celebração vai ser transformadora, numa adoração, numa palavra tremenda que Deus vai liberar sobre a tua vida. Se você não é membro da Igreja Batista Nova Cidade, eu quero te dar as boas-vindas, sinta-se em casa, porque nós estamos aqui para abençoar você. Então fica com a gente, porque essa noite vai ser transformadora para a sua vida. Bom, algum recado importante? Alguma coisa para falar, para a gente começar o estudo? Não? Então, hoje nós vamos continuar o nosso estudo. Colossenses capítulo 1, estamos estudando o livro, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. É o único livro, maior livro cristocêntrico da Bíblia, né, que trata da pessoa de Cristo. E hoje a gente vai falar sobre a grandeza e os efeitos da reconciliação com Deus. A gente está indo devagar para não passar por cima de informações importantes, né? Então hoje a gente vai ler 3 versículos, capítulo 1, do verso 20 até o verso 23, tá bom? Não sei se a Lívia está aí ou a Graziele, para colocar aí o texto. Lívia está com o telefone da Milene. Então, Lívia sempre coloca o texto bíblico aí. É Colossenses capítulo 1, do verso 20 ao verso 23, tá bom? Se você quiser abrir sua Bíblia aí, se você tiver um caderninho, eu sugiro você fazer as suas anotações, né? Ou até no seu computador, sei lá, no celular, porque tem informações que são importantes para todo cristão que gosta de estudar a palavra, que quer ser um estudioso e conhecedor da Bíblia, né? Nós precisamos conhecer a Bíblia e saber manuseá-la. E todo domingo de manhã já era uma experiência que a gente vivia na igreja antes da pandemia. A gente faz estudo bíblico, livro por livro, versículo por versículo, né? Então, nós vamos dar continuidade aos estudos anteriores. Se você não pegou algum dos estudos, lá no canal do YouTube, todos eles estão lá armazenados, catalogados. Você pode entrar lá e assistir os anteriores que você não assistiu ainda, amém? Colossenses capítulo 1, do verso 20 ao verso 23. Fabíola vai ler para a gente o texto. Estava até despreparada. Quero dizer, antes de eu ler rapidinho, quero dizer só que todos os pedidos de oração que estão aqui, a gente anota depois, tá? Mas como o Daniel perguntou se tinha alguma coisa assim aqui, né, no comentário, a Cristiane que pede oração, Cristiana Setúbal, pela cunhada dela, Carla, tá? Que não tá bem de saúde. E outros pedidos aqui, mas a gente vai dar tudo anotadinho lá pra gente, a gente vai estar orando durante a semana, tá? Então, se a gente não comentou, a gente vai estar orando. Antes da Fabíola ler o texto, a Carla foi pro INCA, né? Ela faz um tratamento de câncer, ela vem lutando há muito tempo contra o câncer. Ela se converteu na nossa igreja, foi batizada no ano passado, né? E precisa muito das nossas orações. Interceda para que Deus faça o milagre, que em nome de Jesus ela seja restaurada na sua saúde, tá? Lembra da Carla, que ela precisa muito das nossas orações, amém? Amém. Vou pedir, vamos orar, Fabíola ora, aí depois ela vai ler o texto. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, a tua presença, Deus.
Obrigado pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, Senhor, por esse sol que brilha lá fora, Deus, que nos dá ânimo, nos dá força de vida, Pai, força para viver, Pai, num tempo de crise, num tempo de angústia, num tempo de dor, Senhor, mas o Senhor tem nos sustentado, Pai. E agora eu quero te pedir, Senhor, por aqueles que têm sofrido, ó Deus, pelos seus entes queridos, ó Deus, vendo tantos doentes, Senhor, tantas pessoas acamadas, Pai. Sustenta, Senhor, a vida do Gessé, ó Deus, que está ali sofrendo também com a sua esposa no hospital, internada, Senhor. Seja com a Samanta, Senhor. Restaura a saúde dela, amém, Senhor. Tira ela desse quadro, Pai, em nome de Jesus. Que ela saia dali, Senhor, 100% recuperada, Senhor, renovada, restaurada por Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Ó, Pai, seja com a vida da Carla também, amém, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor seja, ó Deus, o médico dos médicos na vida dela, amém, Senhor. Restaura a saúde dela, restaura, Deus, em nome de Jesus. Tira ela desse quadro, Senhor, que o Senhor esteja com a tua mão de poder e de cura, ó Deus, estendida sobre a vida da Carla, Pai. Aleluia. E de todos aqueles, ó Deus, que estão acamados, Senhor, amém, tantos entes queridos, ó Deus, que estão nessa situação também, Senhor, que o Senhor seja o provedor, que o Senhor seja o médico dos médicos, ó Deus. Ó Senhor, visita cada um, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E, ó Deus, visita cada lar também, Senhor, aqui conectado conosco, ó Deus, da nossa igreja, ó Deus, de modo geral, Senhor. Pessoas que têm sofrido por conta desse tempo, ó Deus, amém, que tem gerado tanta ansiedade, tantos medos, tanta depressão, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, traz alegria, traz ânimo, fôlego de vida para essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, invada, Deus, nossas casas, nossos lares, nossos corações, ó Deus, com a tua paz e com o teu amor a cada dia, amém, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos ler a palavra. Fabíola vai ler. 21, versículo 20 ao 23. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, amém, a palavra dele aos nossos corações. Por que eu separei somente esses 3 versículos para hoje e por que eles são tão importantes? Porque a heresia gnóstica, que é o grande problema que afetou a igreja de Colossenses e que afeta ainda a igreja dos nossos dias, nega por completo a autoridade de Cristo, né, como o Salvador do mundo. Para o gnosticismo, que hoje a gente usa muito o termo de sincretismo religioso, para o gnosticismo, Deus não pode reconciliar, restaurar o homem no seu relacionamento pleno com Deus. Aliás, eles vão ensinar que isso é um privilégio de poucos, né? Eles vão ensinar que poucos são os que estão plenamente em sintonia. Poucos são os que evoluíram ao ponto de ter um espírito em plena comunhão com Deus. A grande maioria das pessoas estão, segundo eles, perdidos e precisam de uma evolução espiritual para tentar chegar num grau de proximidade divina, mas nunca de ter plena comunhão e participar da natureza divina. E Paulo, ele vai justamente combater isso, falando da grandeza da reconciliação de Cristo, da grandeza de como Cristo fez essa obra na cruz do Calvário.
E aí eu separei esses 3 versículos apenas porque esses versos são o ápice, o auge do ministério da reconciliação. Paulo vai demonstrar aqui algumas características que ele revelou em Éfeso, né, na carta aos Efésios, do nosso estado sem Deus e do nosso estado agora em Deus, né? Paulo vai mostrar a grandeza da centralidade da cruz de Cristo. E por que esses 3 versículos eles são tão importantes? Por causa de uma expressão que aparece em João, Evangelho de João, capítulo 19, verso 30. O Evangelho de João, capítulo 19, que fala da crucificação de Jesus, né, há um momento ali na crucificação de Jesus que é fundamental para a obra que Deus fez na sua criação, né? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando ele fala que Deus ama o mundo, ele fala que Deus amou a todos, amou toda a criação. E ele deu o seu Filho para todos. Ou seja, todo homem tem a oportunidade, a possibilidade de viver em plena comunhão com Deus, participar da natureza divina, experimentar a glória de Deus completa, desde que seja a partir de Cristo, desde que seja a partir da suficiência da obra de Cristo. Eu sei que você entende isso muito bem. Eu sei que você sabe exatamente o que é salvação somente em Jesus. Fora dele não há salvação, irmãos. Só há salvação em Cristo Jesus, né? Todo aquele que crê em Jesus será salvo. Não há como você chegar a Deus. Essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus, isso é engano, isso é engodo. Isso é sincretismo religioso. Isso é ensinamento gnóstico. Isso é heresia gnóstica. É como se você dissesse que há várias maneiras de você se aproximar de Deus e que Jesus não é a única. Então isso vai contra o ensino bíblico. A Bíblia diz que Jesus é o caminho. Há um artigo ali definido no original grego para especificar que ele é o único. Não há outro caminho para Deus a não ser em Cristo. Então, quando hoje você vê igrejas usando subterfúgio para aproximar a pessoa de Deus, galho de arruda, rosa ungida, 7 vezes debaixo da porta, uso de entidades como mediadores, né? A palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 5, que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo homem. Por que Paulo faz questão de colocar Cristo homem, Fabiola? Porque ele está falando da humanidade, da encarnação, o Cristo encarnado. O Cristo que se tornou um homem, não o Cristo divino, mas o Cristo que se tornou um homem, ele é o mediador entre Deus e o homem. Então, para eu chegar até Deus, eu preciso crer em Jesus. Eu preciso crer no Cristo que se tornou um homem e morreu na cruz do Calvário. O irmão viu que ele deu uma lição hoje sobre o tabernáculo, né? Estamos terminando a EBD do estudo do tabernáculo, e foi muito importante porque ele falou justamente do que eu vou falar aqui. O Espírito Santo é lindo, ele faz uma obra perfeita. Ele falou a mesma coisa, ele falou do véu do templo rasgado, ele falou do acesso que nós temos, a ousadia que a gente pode entrar, e ele falou da obra completa de Cristo para ser suficiente para ser o nosso Salvador. Aí eu vou fazer uma pergunta para você aqui, muito importante, olha só. Você tem certeza da sua salvação? Se você é um cristão, você vai dizer que sim, que tem certeza, né, Fabiola? Uhum. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Você carrega algum tipo de culpa por algo errado que você fez ou já fez na vida? Você se sente culpado por causa de algum pecado que você cometeu ou está cometendo no momento? Uma grande maioria de 80% ou talvez mais vai dizer que sim, se sente culpado, não é, Fábio? Uhum. O que isso demonstra? Insuficiência da cruz de Cristo. Isso demonstra que o perdão dado por Deus foi insuficiente.
você não se sente plenamente perdoado, por isso que você se sente culpado. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se não há condenação, não há culpa. Você não pode culpar alguém que não está condenado. Pode, Fabíola? Não. Vamos falar um pouquinho aqui, porque quando a gente fala da obra de Cristo, a gente usa muito um termo jurídico. Por que termo jurídico? Porque, na verdade, ali há na crucificação, na verdade, um tribunal. Então, os termos usados ali são termos forense, né? São termos jurídicos. E aí você precisa entender o que na lei, né, no aspecto jurídico, o que essas coisas significam. E um aspecto importante é João 19, Evangelho de João 19, verso 30. Eu já citei 1 Timóteo 2,5. Anote esses textos para o seu estudo, para o seu crescimento. Agora eu vou para João 19:30, que diz assim: Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Você conhece a crucificação, Jesus estava pendurado na cruz. Ele disse que estava com sede, pediu água. O soldado pegou uma esponja, embebedou de vinagre, que é amargo, para não dar água. Ele pegou o vinagre, estendeu até ele e molhou a boca de Cristo. Quando Cristo provou aquele vinagre, que era para se cumprir o que estava na Escritura, aliás, um estudo muito interessante é você pegar a crucificação e olhar lá quantas vezes aparece a expressão para que se cumprisse o que estava nas Escrituras. Por que eu estou falando isso? Quando eles lançaram sorte sobre a roupa de Jesus, aparece a expressão para que se cumprisse o que estava na Escritura. Quando ele bebe a esponja de vinagre, estava escrito para que se cumprisse o que está escrito nas Escrituras. Quando foram quebrar as pernas dele, não quebraram, para que nenhum osso dele fosse quebrado, também está escrito para que se cumprisse o que foi dito pelas Escrituras. Por que aparecem essas expressões na crucificação? Para provar a veracidade e a suficiência do sacrifício de Jesus. Para mostrar que a morte de Cristo na cruz foi comprovadamente um fato histórico da promessa messiânica de todo o Antigo Testamento. De que tudo aquilo que o judeu cria por mais de 1000 anos se cumpriu na cruz de Cristo. E quando eu olho hoje para a cruz, Paulo vai me ensinar nesses 3 versículos, que há uma obra ali completa, perfeita, plena, suficiente para me salvar e me perdoar de todos os meus pecados. O que isso demonstra, pastor Daniel? Demonstra que Cristo é suficiente para tudo na nossa vida. Por isso que não tem condenação. Se você se sente culpado, você está anulando a suficiência do sacrifício de Cristo. Se você se arrepende e pede perdão, ponto, apaga-se, anula-se aquele ato e aquilo não existe mais. Então não tem por que você se sentir culpado. Só que nós temos um adversário. Nós temos Satanás, que é o acusador. Qual é o papel de Satanás? É mentir dizendo que você não tem direito, que você não pode ser um cristão por causa do que você fez, porque você não pode ir para a igreja servir a Deus por causa do que você fez. Lembrando sempre dos seus pecados. Lembrando os seus pecados e colocando na tua mente que você precisa fazer alguma coisa a mais para purificar os seus pecados. Que coisa a mais são essa? Subir a escadaria da penha, acender vela, colocar fitinha no pulso para te proteger, pendurar um pé de coelho no retrovisor do teu carro, pendurar fitinha de São Jorge, São Judas Tadeu, Santo Antônio, sei lá mais o que,
colocar rosa ungida, frequentar a campanha da fogueira santa, passar debaixo da porta aberta 7 vezes, e por aí vai. O que são essas manifestações? Religiosidade pura, coisas humanas, invenções da mente humana que é formada por falsos apóstolos, que hereticamente traz o gnosticismo de volta, com uma outra roupagem, vestido de sincretismo religioso, mostrando que religião é que salva. Religião não salva ninguém. Religião é produto da mente humana. O credo foi criado por líderes religiosos. O verdadeiro credo é a palavra de Deus. Nós precisamos estudar a Bíblia e precisamos entender o que a Bíblia diz a respeito dessas coisas. A verdade, irmãos, é que Cristo simplificou o que o homem complicou. O Evangelho é simples. O Evangelho é a coisa mais simples. O Evangelho é libertador. Por que Jesus disse que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres? Por quê? Porque a lei escraviza, a lei aprisiona. Para que serve a lei? A lei serve para provar que eu e você não conseguimos obedecê-la 100%. A lei serve para denunciar o pecado. Como é que eu sei que eu sou transgressor? Porque eu sei que existe uma lei e que eu negligencio aquela lei. Aí eu sei que eu transgredi. Se a lei não existisse, se não existisse lei, não ia ter pecado, porque eu não ia desobedecer nada, não é verdade? Então entenda que a lei, ela não foi feita para cumprir. Eu não nasci num lar evangélico. Eu não nasci num lar evangélico. Então, quando eu era pequeno, eu fui um pouco influenciado por um tio meu, que era ele era muito dedicado à religião católica. E eu achava que eu tinha que guardar os 10 mandamentos. Então eu ficava lendo os 10 mandamentos. Eu falei, não posso fazer nada dessas coisas. Mas na verdade eu não conseguia cumprir os 10 mandamentos. Imagina 300 e tantos mandamentos, porque não tem só 10 mandamentos na Bíblia, né? Segundo os rabinos, tem mais de 3.000 mandamentos. Como é que eu ia cumprir aquilo? Se eu não conseguia cumprir nem 10? Por que eu não conseguia cumprir? Porque ninguém consegue cumprir. E quanto mais eu fico tentando cumprir, mais eu me enrolo, mais eu negligencio. E aí eu fico tentando pagar penitências, mas se sente culpado, né? Para cobrir os meus erros. E aí mais eu me sinto culpado. Alguém disse, eu não lembro agora o nome do teólogo, mas ele disse que Adão é a manifestação do homem sem Deus, né? E o Pai Nosso do Adão é assim: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Essa é a oração adâmica. É a oração do homem caído. Ele tem que satisfazer a si próprio, porque ele nunca consegue satisfazer a Deus, porque quanto mais ele tenta agradar a Deus, mais ele erra, mais ele falha. E aí ele acaba o quê? Desistindo disso. Então o diabo, ele tenta colocar na tua mente que você não precisa de Deus, que Deus só te enrola, que Deus só te escraviza, que você só fica enrolado tentando cumprir a lei de Deus, porque você fica caindo toda hora, porque você não consegue cumprir todas as leis. E o Pai Nosso de Cristo é assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí vamos entender o que significa fazer a vontade de Deus. Significa você estar plenamente em Cristo Jesus. Tomar posse do que Deus fez por você. E o que Deus fez por mim, pastor? Deus morreu na cruz e anulou, pagou a dívida, quitou, me tirou desse ritual de leis, regras, de pode, não pode, e me colocou num reino de amor. Um reino de amor. Vamos entender isso com base em João 19, verso 30, que eu li aqui agora. Ele disse: está consumado. Tetelestai. Está consumado são duas palavras que no grego é uma palavra só. Tetelestai. Tetelestai é uma expressão que significa finalização, quitação. Quando você tem uma dívida e você quita aquela dívida, né, vinha no teu recibo tetelestai.
Quando você comprava uma escritura, lavrava a escritura de um imóvel e registrava aquela escritura, você recebia na escritura o carimbo escrito tetelestai. Significava que aquela escritura estava quitada, que era tua, que ninguém podia tomá-la, né? Porque aquela propriedade pertencia a você. E um terceiro termo que era usado, tetelestai, era quando algo era finalizado, completo. E aí quando Jesus está na cruz, ele diz, está consumado, Fabíola, ele está dizendo, tetelestai. O que significa? Significa que Cristo fez a obra completa, ele finalizou. É um termo jurídico aqui de que ele quitou a sua dívida. Mas não é só pagar a dívida. Ah, Deus pagou a minha dívida, legal, então eu vou fazer uma nova dívida e eu preciso do perdão de novo para essa nova dívida que eu vou fazer. Não. Tetelestai ele quitou todas as suas dívidas. Passado, presente e futura. Significa que ele fez a obra completa, não precisa mais de acréscimo. Não precisa mais de complemento. Não sei se você está entendendo ou se eu estou ajudando alguém aqui nessa manhã, né? Significa que o seu pecado passado foi perdoado, mas o que você vai cometer no ano que vem também foi perdoado. Que você não tem que pagar por ele mais. Significa que você não precisa acender vela para alcançar alguma graça divina, porque Deus já liberou todas as graças. Efésios capítulo 1, verso 6, se eu não me engano, diz que em Cristo Jesus você foi abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Isso me muda diante de Deus, isso muda o meu posicionamento, muda a minha religiosidade. Por quê? Porque o que é complicado é feito pelo homem, o que é simples é feito por Deus. É o homem que complica, Deus simplifica. Religião não leva o homem a Deus, religião afasta o homem de Deus. A verdadeira religião é você viver o amor, é você visitar, é você abençoar, é você ajudar, é você viver na presença de Deus, é você ser reconciliado, é você ser transformado pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Isso não é tremendo, irmãos? Isso é tremendo, sabe por quê? Porque isso mostra para mim e para você que Jesus cumpriu tudo na cruz do Calvário e não precisa fazer mais nada. Ah, pastor, é simples assim? Simples assim. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ah, então eu não preciso agora fazer catecismo? Eu não preciso mais agora andar a pé até não sei aonde? Eu não preciso me mutilar, pagar penitência? Não precisa. Deus pagou tudo na cruz. Tetelestai. Né? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Jesus é suficiente, Cristo é suficiente, o caminho está aberto, não são alguns privilegiados que vão chegar até Deus. Todo aquele que crê na suficiência do sangue derramado na cruz tem livre acesso à presença de Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Escreva essa frase: tendo Jesus feito o que fez na cruz, nada mais precisa ser feito. Olha que frase profunda. Tendo Jesus feito o que fez na cruz, nada mais precisa ser feito. Ah, eu preciso me confessar. Precisa, só para se livrar, desabafar do problema. Mas não para obter perdão divino. Porque Deus já te perdoou. Ah, eu não vou à igreja porque eu pequei. Religião. Religião te afasta de Deus. Pecou, aí mesmo você tem que ir à igreja. Para receber a graça, para receber o acalento do Pai, para receber, né, a presença de Deus que te abraça, te acolhe como filho, independente do teu pecado. Porque o teu pecado, na verdade, já foi pago na cruz. O caminho está acesso para você. Então, Paulo vai ensinar em Colossenses 1, do verso 20 a 23, qual é a grandeza da reconciliação. Olha o que diz o verso 20. Havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele
reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Grifa aí, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Esse é o tema desses 3 versos. A reconciliação com Deus, não só do homem, mas de toda a criação. Todas as coisas que estão na terra como que estão nos céus. Paulo está dizendo que todo o universo foi reconciliado. Por quê? Porque com a queda todo o universo ficou longe de Deus. Todo o universo ficou fora da presença de Deus. E o que ele usa aqui? O sangue da sua cruz. A expressão aqui, sangue da cruz, se refere ao sacrifício como um todo. Não só o sangue derramado, mas o ato da morte de Cristo e ressurreição dele, da obra completa dele. Tetelestai, está consumado. A obra de Cristo na cruz, é por isso que a igreja evangélica, ela prima pela cruz vazia e pela centralização do sacrifício. É por isso que o culto da ceia é muito importante para o cristão. Porque ali é a obra completa. É a celebração da obra perfeita, completa, do todo. Ali tudo está feito, tudo está presente, né? Ali tudo faz sentido para a vida do cristão. É a salvação, é o perdão, é a vida nova, é a glorificação, é a vida eterna, é a volta de Jesus. Tudo está presente ali no culto da ceia. É a obra completa. E é importante o cristão entender que ele não precisa de acréscimo. Porque tem muito crente que se sente culpado, precisa fazer alguma coisa a mais. Eu não estou agradando a Deus por causa disso, por causa daquilo. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer... eu não fui na igreja hoje de manhã, estou assistindo da live. Então eu estou em pecado. Não está em pecado. A nova realidade de hoje, irmãos, não é religiosidade. É um evangelho puro e simples. Aonde você pode estar na tua casa e eu aqui, e você receber a mesma bênção, a mesma unção, o mesmo ensinamento, o mesmo aprendizado, como se a gente estivesse dentro de um templo estudando ou cultuando ao Senhor. Não é local físico, mas é posicionamento no mundo espiritual. Se você está aí na tua casa, cultuando a Deus comigo aqui na minha casa, nós estamos cultuando ao Deus vivo e verdadeiro na nossa vida. Por quê? Porque a gente precisa quebrar. E a quarentena ajudou muito, Fabíola, porque quebrou esses rituais religiosos. Você talvez esteja 3 meses sem ir na igreja, mas você não está 3 meses longe de Deus. Você continua perto de Deus. Por quê? Porque não é sobre religião, é sobre relacionamento. Aleluia. E relacionamento com Deus a gente desenvolve em qualquer lugar, até na nossa casa, gente. Vamos aprender algo importante aqui, irmãos. Por favor, vamos aprender algo importante. Eu sinto muita falta de ser o que era antes. Eu sinto falta de estar no templo, de estar com os irmãos. A nossa comunhão, sim, é muito preciosa. Mas não é o fato de você estar na igreja que você vai agradar mais a Deus ou vai agradar menos. Porque Deus não olha o que você faz, olha quem você é. Ativismo não te aproxima de Deus. Quantas pessoas se afastaram da igreja por causa de desentendimento no ativismo ministerial? Eu briguei com meu irmão porque a gente se desentendeu na hora da cantina. Eu briguei com meu irmão porque a gente se desentendeu no estacionamento. E eu saí da igreja porque eu briguei com o irmão no estacionamento. Quantas pessoas tiveram experiências como essa? Desculpa aqui que eu estou pastoreando as minhas ovelhas, tá bom? Tá? Você que é visitante aí, não fica chateado com nada não, porque eu não estou falando nada contra você não. Eu estou querendo que você tenha um entendimento do que é igreja. E eu, como pastor, desculpa falar, mas eu acredito nisso piamente. Ninguém tem que se sentir culpado porque não foi à igreja um domingo de manhã, porque faltou a aula da escola dominical, ou porque pastor assistiu o culto pela internet. Glória a Deus, irmãos. O importante é você estar na presença, o importante é você estar cumprindo o seu compromisso, é você ser transformado a todo dia o caráter de Cristo. O importante, as pessoas veem em você a diferença.
O importante é você saber que você está junto comigo na caminhada. Agora, você fica alienado a tudo, a todos, depois cai de paraquedas e faz uma exigência de um monte de coisas que você, na verdade, não está vivendo porque simplesmente você não está aliançado comigo. Para você estar aliançado comigo como seu pastor, você não precisa estar 24 horas dentro de uma igreja. Desde que você esteja ouvindo as pregações, colocando em prática, né, os ensinamentos do seu pastor, você se submete à sua liderança, você está comprometido com a sua igreja, cumprindo com as suas obrigações, você está aliançado. Quantas pessoas estão fisicamente presentes, mas espiritualmente eles estão distantes? Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho, acabou que Deus está me levando para o outro lado aqui hoje. Mas é importante eu falar isso aqui. Quantas pessoas você já viu em igreja tocando no altar em pecado? Não vou falar de tocar, não. Quantas pessoas você já viram em igreja pregando, pastores pregando em pecado? E aí depois fica aquele escândalo, porque vem à tona, as pessoas se afastam, saem da igreja, porque o líder espiritual estava no púlpito em pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que é melhor? Você estar fisicamente presente ou espiritualmente presente? O que adianta eu estar no altar, pregando uma palavra linda, tremenda, mas em pecado, ou estar aqui na minha casa, em santidade, em vida com Deus, em submissão a Deus, liberando uma palavra simples, que vai ser bênção para a minha família e vai ser bênção para a tua família. Qual que você prefere mais? É claro que você vai preferir a segunda opção. Será que eu estou ajudando alguém aqui nessa manhã? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque há muita religiosidade dentro das igrejas. Há muita religiosidade. Quantas pessoas não conseguem entrar no prédio da igreja de bermuda? Por quê, irmão? É pecado entrar de bermuda? Claro que não é pecado, mas você se sente mal porque você acostumou que não pode entrar de bermuda. O pastor agora liberou todo mundo de bermuda para a igreja? Não, não é isso. Não é isso. Estou falando aqui dentro, como é que a tua cabeça funciona. Eu não vou de bermuda para a igreja. Bermuda é para usar em casa. Eu estou em casa, estou de bermuda. Minha esposa manda eu baixar a perna porque fica aparecendo minha perna feia. Mas eu estou na minha casa. Agora, na casa de Deus, por respeito aos meus irmãos, eu não vou para lá de bermuda. Mas não é pecado eu ir de bermuda. Se chegar alguém lá de bermuda e entrar na igreja, meu irmão, pode entrar de bermuda. Você é bem-vindo, não importa se você tratar de bermuda. Ah, vamos botar esse irmão para fora porque entrou de bermuda. Aí é pecado, aí é religiosidade. Será que eu estou ajudando alguém aqui? Então percebe uma coisa, qual é o primeiro aspecto da reconciliação que Paulo vai dizer no verso 20? Temos o quê? Paz. Olha o que ele diz no verso 20. Havendo por ele feito a paz pelo sangue, nos reconciliou por meio dele todas as coisas. Então, o primeiro aspecto da reconciliação é paz com Deus. Quem não tem paz, irmãos, é quem não tem Deus. O cristão, ele não tem que viver uma vida atribulada. O cristão, ele está em paz. Por quê? Porque ele está em comunhão com Deus, gente. Será que a gente tem dificuldade de entender que a vida do cristão é uma vida de paz? Você pode estar atribulado por um problema, você pode estar sem paz por uma doença, por um desemprego. Mas como é que se resolve isso? Oração. Vai para o teu quarto, abre tua boca, reclama, fala com Deus, lá, desvazia a tua alma. Quando você entregar tudo na mão do Senhor, sabe que Deus é que cuida de você, teu coração volta a ter tranquilidade e paz novamente, porque você descansa naquele que tem o controle de todas as coisas. No verso 21 ele vai dizer, a vós também que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Ou seja, sem Deus quem nós éramos? Estranho, inimigo
e fazíamos obras más. Ei, estar sem Deus não é só estar longe de Deus. É ser inimigo de Deus, é ser contra Deus. O estado do homem que não foi reconciliado ainda é um estado do homem que foi excluído da presença de Deus. A palavra aqui para longe, afastado, estranho, é apolótrio, que no grego significa excluído. Inimigo é aquele que realmente é contra Deus. Deus libera ira sobre essa pessoa que está longe dele. Não é só o fato de distância. Eu estou sem Deus porque eu estou longe. Deus está lá e eu estou tão distante. Não é isso não, irmãos. É ser inimigo. Esse é o estado do homem sem Cristo. Mas quando nós somos reconciliados em Cristo, nós deixamos de ser excluídos para ser aceito, deixamos de ser inimigos para sermos agora amigos de Deus, né? E o interessante que Paulo vai dizer aqui, que essa inimizade é no entendimento. Entendimento pelas vossas obras más. Entenda uma coisa aqui, irmãos. Todo comportamento é gerado primeiro por um conceito. Sabia disso? Tudo que você faz antes é algo que você pensa. Por trás de toda atrocidade na história tem um conceito. Vou te dar um exemplo. Terrorismo. Por que as pessoas explodem um homem-bomba? Só porque eles querem matar pessoas? Não, porque eles têm uma filosofia. Eles acreditam que fazendo aquilo eles estão agradando o Deus deles e cumprindo, recebendo uma graça. Eles vão ter algum mérito com aquele ato para ele ruim, prejudicial. Na verdade, para eles é um ato de heroísmo. O holocausto, né? Todo ato de atrocidade tem por trás um conceito, um entendimento. A pessoa faz aquilo porque ela tem um entendimento. Um caso psiquiátrico, aquele cara que quis matar o presidente, né? Ele fez aquilo porque ele tinha um conceito. Esse cara é mau, ele tem que morrer. Então entenda isso, irmão. O evangelho muda o entendimento. O evangelho muda a cosmovisão. O evangelho, ele transforma o homem de dentro para fora. Ele mexe com a nossa forma de pensar. Aquilo que eu pensava ser certo no evangelho agora é errado. Porque o evangelho mudou meu entendimento. Aleluia. Isso é coisa tremenda, irmão. O evangelho trabalha na mente. Ele faz uma metanoia, né? Que é uma mudança de mente. Conversão é mudança de mentalidade. Eu praticava obras más, agora eu pratico o fruto do Espírito. Por quê? Porque Deus mudou minha forma de pensar, a minha forma de ver a vida. Eu maltratava a minha esposa, mas o Evangelho me deu uma visão diferente em relação ao casamento, em relação à criação dos meus filhos, em relação à vida. Eu ajudo as pessoas porque o Evangelho mudou a minha forma de ver a vida. Olha que coisa tremenda, querido. Eu não dou oferta para ser abençoado. Eu dou porque Deus já me abençoou. Eu não ajudo alguém porque eu quero ganhar um lugar no céu. Boas obras não te levam ao céu. Eu não faço caridade para ganhar um lugar no céu. Eu faço caridade porque eu já ganhei meu lugar no céu. Tá dando para entender? É totalmente diferente. Deus primeiro mudou a minha mentalidade para depois mudar o meu comportamento. Então, quando Paulo diz no verso 21 que essa reconciliação é no entendimento, ele está dizendo que essa reconciliação gera uma mudança de pensamento que vai gerar uma mudança de comportamento. Por que alguns cristãos se comportam errado, não como crente? Porque ainda não mudaram de vida de verdade. Porque não houve mudança na mentalidade do entendimento. Aleluia. E a gente precisa entender que toda mudança no Evangelho é de dentro para fora. Por que você está sempre fazendo as mesmas atitudes? Porque você não adianta mudar só o comportamento, você tem que mudar o entendimento do seu comportamento. Por que eu faço assim? Por que eu reajo assim? Você tem que se perguntar sempre isso.
Por que que eu maltrato? Por que que eu sou grosso? Por que que eu explodo fácil? Por que que eu tenho pavio curto? Quando você entender o gatilho que faz, e a minha mulher pode falar melhor do que eu, que é psicóloga, o gatilho que me gera aquele comportamento, aí eu mudo o meu pensamento sobre aquilo, aí sim eu vou começar a conseguir mudar o meu comportamento. Tá dando para entender, irmão? Amém? Dá um glória a Deus aí se você está entendendo aí na tua casa. No verso 22, ele diz assim: agora, contudo, vos reconciliou, olha a reconciliação aí de novo, no corpo da sua carne. Ele falou do sangue no verso 20, agora fala do corpo, que é o sacrifício dele completo, o pão e o cálice, né? Pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis. Já falei quem era o homem sem Deus, agora qual é o homem em Cristo? O homem em Cristo é santo, sem defeito e irrepreensível. O homem em Cristo, ele foi gerado para a santidade. Se eu fui reconciliado, mudei meu entendimento, mudei meu comportamento, agora eu ando em quê? Em santidade. Ser santo é ser separado para Deus. Agora eu fui consagrado a Deus. Deixa eu explicar bem o que é ser santo. Vou dizer para você, o templo. O templo é um lugar santo para Deus. Por quê? Lá é diferente, lá tem uma graça, tem um poder? Não. Aquele local foi consagrado somente para fazer a obra de Deus. É separado para fazer. É separado para fazer a obra de Deus. Isso aí, Fabiola. Isso é santo. Hoje eu vou consagrar um bebê. O que eu estou dizendo com esse ato? Essa vida agora pertence à família de Deus. Essa vida é separada para Deus. É isso que eu estou fazendo. Quando eu consagro algo a Deus, eu não posso usar para outra coisa. Se eu pego meu violão, consagro para Deus, agora eu vou tocar pagode, agora eu vou para roda de samba, agora eu vou para bossa nova, agora eu vou tocar no barzinho da esquina. Ué, eu consagrei para tocar para Deus, como é que eu vou tocar agora para Satanás? Tá entendendo? Ah, pastor, eu quero consagrar meu carro para Deus. Beleza, consagre teu carro para Deus, semana que vem você vai com a tua amante para o motel com o teu carro. Esse carro foi consagrado para Deus? Não preciso nem responder, né, irmão? Então, cuidado com o que você faz. Porque tem que ser fruto de uma mentalidade transformada. Se você consagra para Deus, aquilo pertence ao Senhor. É separado só para as coisas de Deus. Então, o templo é usado para Deus porque ele foi consagrado para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está entendendo? Corpo também. E por aí vai. A vida do cristão toda, ela é consagrada a Deus, né? Sem defeito, é a mesma palavra usada para o cordeiro, que é entregue ao sacrifício. Ele não podia ter defeito, ele não podia ter um dedinho torto, uma unha torta, ele não podia ter um caroço na perninha. Ele tinha que ser perfeito. E a perfeição aqui não é perfeição moral. O cristão não erra. O cristão é sem defeito, ele não falha. Não é isso. É que o cristão, ele recebeu uma obra completa, perfeita. Então, na obra completa, não importa se ele peque, ele já está perdoado. A obra foi perfeita. O cristão é uma pessoa sem dolo. Por quê? Porque o sangue de Cristo já o purificou de todo pecado. Então, realmente não tem mais nenhuma condenação. Irrepreensível. O que é irrepreensível? É aquela pessoa que é levada ao tribunal injustamente. Ele é colocado diante de um juiz, acusado por uma acusação que não tem fundamento. Esse é o papel do diabo, te acusar por pecados que você não tem mais que pagar por eles, porque já foi pago, tetelestai. Então, quando você é acusado, você é irrepreensível. Você não tem mais culpa, não tem mais condenação. O juiz não pode condenar. Como é que o juiz vai condenar uma pessoa inocente? Ele não pode condenar uma pessoa. Não, ele não fez isso. Não, mas ele fez sim. Não, ele não fez, porque aqui consta que o sangue de Jesus já pagou o pecado dele. Então, ele deixou de fazer. A partir de hoje, tudo que ele faça não existe mais, porque Deus anulou e aniquilou tudo que nos separava da presença dele. Aleluia, louvado seja Deus.
Glória a Deus. Por isso que o cristão vive em santidade. Por isso que o cristão procura agradar a Deus. Por que ele procura agradar a Deus? Porque ele sabe a obra perfeita e completa que Deus fez por ele na cruz do Calvário. E por último, verso 23. Se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura, que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Aí aqui, Paulo abre um parênteses para falar uma coisa muito importante, né? Ele vai dizer que permaneceis na fé, fundados e firmes. O uso dessas expressões, fundados e firmes, é para falar do tipo de base que você está apoiado. É um alicerce bem fundado, porque uma casa, toda casa tem um alicerce, mas tem alicerce que pode ser mal feito. E Paulo está fazendo uma referência aos falsos profetas, aos falsos pastores, que criam um alicerce, mas é um alicerce ralo, fraco. Alicerce do tipo, crer em amuletos, crendices, né? Fazer coisas a mais para ser salvo, para ser perdoado, para alcançar graças divinas. É como se você precisasse de algo mais. Isso são alicerces infundados. Quando você constrói a sua casa espiritual em cima de alicerces fracos, quando vier a dificuldade, quando vier os problemas, a sua casa espiritual vai cair, vai afundar. Então Paulo está dizendo que se você permanece numa fé sólida, numa fé bem alicerçada, numa fé bíblica, numa fé em Cristo, você não precisa de mais nada, Ele é suficiente. Você não precisa usar uma fita amarrada no pulso. Você não precisa pendurar uma figa na porta da tua casa. Você não precisa de um coelho pendurado, um pé de coelho no retrovisor do teu carro para proteger o teu carro. Cristo basta e é suficiente para te proteger, para te abençoar, para te perdoar, para te livrar de todo olho grande e toda inveja. Ah, pastor, estão com inveja contra mim, estão com olho grande contra mim, está pegando na minha casa. Se está pegando na tua casa é porque Cristo não está sendo suficiente. Será que eu estou ajudando alguém aqui nessa manhã? Amém. Então, meu filho, entenda uma coisa, minha filha, né? Entenda uma coisa que eu quero dizer para você nessa manhã. E aí Paulo aqui abre um parênteses importante. Se não vos deixando apartar da esperança do evangelho. Paulo abre um parênteses para falar aqui da perseverança do salvo. Se você não se afastar da esperança do evangelho, você vai estar firmado em Cristo e Cristo será suficiente. Mas ele abre o espaço para dizer que você mesmo pode se afastar. Você pode virar as costas para Deus, você pode virar as costas para o Evangelho, você pode desanimar, você pode desistir. Se você desistir, aí sim Cristo nunca será suficiente para você. Percebe que há uma obra universal, mas a salvação não é universal, não é todo mundo que vai ser salvo. Tem que crer em Cristo e permanecer em Cristo. Porque se você se afastar da esperança do Evangelho, das boas novas em Cristo, aí sim, meu filho, você não vai estar salvo. Cristo não será suficiente para você. A Bíblia nunca ensinou que todo mundo será salvo, irmão. Cuidado com esse evangelho moderno que prega facilidade, que tudo vai ser vitória, todo mundo vai para o céu, todo mundo vai ser salvo, que só o fato de você estar na igreja ouvindo mensagem significa que você já está salvo. Cuidado. Evangelho é renúncia, evangelho é abrir mão, evangelho é você se arrepender dos seus pecados, é reconhecer que você é um pecador, entregar sua vida a Cristo e crer na suficiência de Cristo na cruz do Calvário. Viver em santidade, andar em retidão, viver uma vida que agrade a Deus e que revele que você foi transformado, sua mente foi mudada e através da mudança da sua mentalidade, você tem um comportamento diferente que agrada e glorifica a Deus. Amém? Amém. Palavra linda, palavra tremenda hoje de manhã, né? Curta e profunda, né? Um alicerce firme, que a tua fé
seja uma fé alicerçada na rocha que é Cristo, de uma estrutura tão sólida, tão firme, que você não precise de mais nada. Que você esteja tão firmado na firmeza do Evangelho, que você não necessite de nada mais a não ser Cristo para te manter de pé, para te manter sólido na presença do Senhor. Acho que é o pastor Elias que passou ali, está gritando para mim, ó. Pastor Elias chegou aqui agora na minha porta, não foi para o culto e está aqui, ó, buzinando na porta de casa. Não sei se você está ouvindo a buzina aí. Segunda coisa para terminar, que quão importante a constância na esperança do Evangelho. Irmão, as lutas vêm para tentar nos afastar do Evangelho. As lutas vêm para tentar tirar você da presença de Deus. Por quê? Porque Ele sabe que a única maneira de você perder toda a bênção, toda a vida abundante, é você mesmo desistindo de tudo que Deus já conquistou para você na cruz do Calvário. Então, eu digo para você nessa manhã, não desista do Evangelho, não desista da sua caminhada com Deus, não desista de caminhar com Jesus, com toda dificuldade, com toda a luta. Querido, o Evangelho de Cristo é a melhor riqueza que você pode ter nessa terra. Se você está afastado da igreja, se você está longe do Evangelho, se você está cansado de religião, de religiosidade, vem fazer parte da nossa família. Vem se aliançar conosco, porque aqui Cristo te liberta. Aqui nós somos livres, não para fazer o que queremos, não para fazer bagunça na presença de Deus, mas para viver um evangelho sério, para levar a sério a simplicidade do sacrifício de cruz e viver uma vida santa que agrada a Deus, que verdadeiramente revele um testemunho de quem foi transformado pelo Senhor Jesus. As lições que eu aprendo aqui hoje de manhã é a universalidade do Evangelho. Toda criatura é para todos. O Evangelho é sem impedimentos. Toda a criação, no céu, na terra, todos eles podem entender a grandeza do Evangelho e ser salvo. Evangelho não é só para erudito. Evangelho não é só para rico. Evangelho não é só para pobre. Evangelho não é só para quem tem instrução. Evangelho é para ignorantes, é para sábios, é para rico, é para pobre, é para negro, é para branco. Evangelho é para todos. Para entender o Evangelho, você pode não saber ler nem escrever, mas você consegue entender o Evangelho, sim ou não? Porque o Evangelho é para todos, irmão. Para ter o entendimento da grandeza do Evangelho, você não precisa ser expert em português, literatura, história, nada disso. Você só precisa abrir o teu coração para Cristo, porque a presença dele na tua vida transforma e te dá entendimento do que é o Evangelho. Uma segunda lição que eu aprendo aqui é que ser servo do Evangelho universal para todos é um privilégio para aqueles que querem servir a Cristo. Paulo termina dizendo, esse Evangelho que você não pode se apartar, do qual eu fui feito ministro. A palavra ministro aqui é diácono, servo. Contrário desses ministros de Brasília, que tem regalias, mordomia. Eu sou um ministro de Brasília, sou um ministro das relações exteriores. Esse ministro que tem regalias, mordomias, autoridade, poder, imunidade, não é um ministro bíblico. O ministro do Evangelho é servo de todos. Ele serve ao Evangelho, ele serve as pessoas, ele abençoa vidas, ele cuida de gente, ele trabalha para levar o Evangelho a toda a criatura. Deus nos ajude a compreender o Evangelho na sua profundidade, mas com toda a sua simplicidade. Que Deus nos ajude a ter uma fé firme e alicerçada para verdadeiramente ser uma igreja livre, não religiosa, mas uma igreja que prega e vive o Evangelho, para levar pessoas à suficiência do sacrifício de Cristo e viver uma vida abundante em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, que você tenha um domingo muito abençoado, que você possa ser livre para adorar, bendizer o Senhor sem condenação, sem culpa, sem peso, porque hoje é domingo, é dia de celebrar, é dia de agradecer, é dia de estar em família, é dia de desfrutar das bênçãos maravilhosas que o Senhor derramou para cada um de nós. Amém? Somente